o livro de Ruth, depois de Juízes, antes de 1 Samuel. E nós vamos ver aqui uma história que fala de uma família. Uma família que, assim como a maioria de nós, foi uma família imigrante. E nós vamos aprender dessa história algumas lições que vão trazer à nossa vida em relação ao poder do serviço. Por que você e eu precisamos ser servos? Por que você e eu precisamos servir? Não apenas a Deus, não apenas ao nosso irmão, mas também à nação onde nós estamos, ao povo onde nós estamos. E aí, então, eu gostaria de primeiro dar esse pano de fundo lendo um pouco dessa história. E diz assim, então, Ruth, capítulo 1, e vamos ver, diz assim, verso 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Olha aí, ele está dando aqui um panorama do que está acontecendo historicamente na terra. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ou seja, eles foram habitar na terra dos Moabitas. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram, certo? Eu quero, nesses primeiros dois versos, que você entenda uma coisa, o panorama da história, certo? A palavra diz assim, houve fome na terra. A terra passou um tempo de fome. Onde eles estavam morando, que era Belém de Judá, era na Judeia, houve fome. E eles decidiram, então, empreender uma jornada para quê? Para salvar a sua família. Talvez você que está aqui, talvez você saiu da sua terra porque estava passando algum momento difícil. Talvez não, talvez você veio para melhorar um pouco o seu estilo de vida ou buscando melhoras para seus filhos. O nosso caso, vocês já sabem, nós viemos aqui com 2 propósitos. Um propósito foi poder expandir o reino e, graças a Deus, isto aqui é obra, né? E você é obra desse chamado que Deus nos deu. E segundo, pela vida de Jonathan, pelos estudos dele, ele concluiu já o ensino médio, né, a secundária, e agora ele está se preparando para a outra fase, que é a fase universitária. E eu sempre digo a ele que ele, olha, como eu queria ter, ou voltar a ter, 19, 20 anos de idade. E tendo essa oportunidade de estar aqui na Europa para poder fazer um curso, uma especialização, seja ele técnico ou a nível universitário, porque não é que isso enche os meus olhos, mas isso é uma ferramenta tremenda para o reino. Sabe por quê? Porque em muitos lugares aqui da terra só aceitam missionários, e isso estou falando com propriedade de agências missionárias sérias que têm uma profissão. Mas a gente quer servir ao Senhor, não de qualquer jeito. Olha, eu vou assim porque eu tenho o fogo no meu coração e eu vou assim. Não é desse jeito. Nós precisamos estar preparados. Fechando parênteses. Então agora, essa família sai da sua terra, existe a fome na sua terra e eles vão para outra terra. E aqui dá justamente um pouco da característica dessa família. Essa família era composta pelo esposo, que era Elimeleque, a sua mulher, que era Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E então, eles, nesse panorama de fome na terra, eles saem da sua terra de Judá e vão para a terra de Moabe, a terra dos Moabitas. E lá ficaram. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus filhos. Olha, aqui vem
o grande desafio para quem é imigrante. O grande desafio para quem é imigrante. Você está sujeito, claro, na sua terra também você pode morrer, né? Todos vamos morrer algum dia. Mas o grande desafio é justamente para quem sai da sua terra será que voltarei para ver os meus seres queridos? Ou será que eles vão me ver? Eu enfrentei grandes lutas após a minha imigração primeira, que foi com 19 anos de idade, e depois que perdi, digo, num sentido figurado, porque na verdade quem ganhou foi meu pai, que ele já está na glória, mas nós perdemos nossos seres queridos aqui, não é? E eu comecei a ter uma crise interna. Minha amada esposa, ela conviveu isso comigo. Eu disse, por que não aproveitei os anos da minha vida para estar junto do meu pai? Por que não aproveitei? E isso, sabe o que acontece? Isso é latente no coração do imigrante. Pois o imigrante está longe dos céus. Se você está junto com sua família, valorize-a. Porque só sabe quem não tem mais um ser querido, pai ou mãe, que está perto, porque já partiu, porque você está longe. Olhe, isso martirizou minha cabeça durante um bom tempo, até que Deus veio com refrigério sobre a minha alma e disse, olhe, você foi resposta de oração, porque seu pai orou, meus filhos serão como flechas nas mãos do valente, e ele tinha plena convicção disso. Tanto que o Senhor nos deu o privilégio de poder, nos últimos meses do meu pai, estarmos juntos. Minha esposa, meu filho e eu estivemos com meu irmão também, que morava nos Estados Unidos na época, e passamos os últimos dias da vida dele juntos em família, e ele partiu. Mas é difícil, é muito difícil. Isso tem que estar no coração daquele que imigra, que sai da sua terra, bem entendido, porque senão você pira, você fica sem entender as coisas. E não aconteceu diferente com essa família. Então, Elimeleque, que era o marido, que era o sacerdote, que era o provedor, ele morre. E fica então Noemi sozinha com seus 2 filhos. Os 2 filhos, eles crescem, e aqui a história ela não relata muito daquilo com pormenores, mas aí no verso 4 diz, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Imagina, em 10 anos, quantas histórias eles vivenciaram. Se nós estamos aqui de 4 caminhando para 5 anos e já vivenciamos tanta coisa, né, amor? Você que está aqui 1 ano, 2, já vivenciou tanta coisa. Imagina essa família vivenciou tanta coisa em 10 anos. E aí, então, eles passaram esse tempo. Só que acontece outra tragédia na vida dessa família. Primeiro morreu quem? Elimeleque, o pai. Noemi ficou sozinha, mas com seus filhos. E agora seus filhos casam e eles também estão com suas famílias. E um casa com Orfa e a outra casa com Ruth. Mas depois desses 10 anos que se passam, diz assim a palavra do Senhor, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Olha aí o panorama do que está acontecendo nessa família. E aí então, em meio a esse panorama, em meio a toda essa situação, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ou seja, Noemi ouviu falar, olha, as coisas melhoraram em Belém, está tudo melhor. Mas veja bem, o que acontece? Ela soube, olhe, está melhor as coisas lá em Belém. Qual é o desejo da maioria, eu sei que nem todos, mas da maioria daqueles que saem da sua terra e passam um longo tempo trabalhando, fazendo alguma coisa? Você não anseia em voltar à sua terra? Era o anseio que tinha Noemi dentro do seu coração. Circunstâncias tinham tirado Noemi e sua família, Elimeleque e sua família, de Belém, de Judá. Circunstâncias
podem ter tirado você, ou então o chamado mesmo como nos tirou. Mas nós entendemos, olha, talvez se você decidiu imigrar por questões profissionais, ou melhoria de vida, ou melhoria de trabalho, ou até melhoria na sua área acadêmica, é uma coisa. Agora, você decidir sair da sua casa por questões ministeriais, vocação ou chamado, é diferente, porque hoje estou aqui, mas amanhã eu não sei onde estarei. Hoje eu posso estar aqui, amados, mas amanhã só Deus sabe. E o que cabe a mim é obedecer. O chamado é duro nesse sentido, porque você não pode ficar raízes demais num sítio. Você não pode se acostumar demais num lugar, porque vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer: meu filho, agora é aqui. É difícil, não é fácil, mas quando dependemos de Deus, Ele vai aprontando tudo da maneira dele e nós vamos conseguir fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Não é fácil, amados. Ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse que seria fácil. E aí então, diz assim a palavra, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Enquanto voltava para sua terra, Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse Noemi, porém: voltem, minhas filhas. Olha que relacionamento lindo. Hoje não tem mais esse relacionamento. Ou talvez existe, mas é raro. De nora com sogra, ou de sogra com nora. Ela diz assim, ela tem elas como filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Por que está falando isso Ruth? Porque nesse tempo existia uma lei entre os judeus. Se a mulher, ficasse viúva, a família que tivesse outro filho, ele deveria dar o seu filho para que essa mulher não fique sozinha e ela tenha descendência. Na verdade, a descendência não seria dele, mas a descendência seria do falecido. Era uma lei que existia entre os judeus. Isso para quê? Para proporcionar descendência àquele que não teve oportunidade de tê-la. Para que vocês vejam como é realmente importante a questão da descendência para o judeu, o povo judeu. E aí então vamos continuar. Verso 12. Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? E aí então ele disse, ficaria sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Outro detalhe aqui. Noemi, depois de todas essas circunstâncias, ela estava com o coração amargurado. Ela passou por toda essa situação e ela ficou com o coração amargurado. E a gente vai depois entender melhor isso no decorrer da história.
Veja bem, verso 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e aqui eu quero que você preste atenção, porque essa atitude de Ruth, ela é importante para a nossa história, para a nossa lição de hoje, dessa mensagem. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que tremendo. Que tremendo sentimento e atitude desta mulher. E olhe, ela diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que Noemi, tanto tempo tinha passado, né? E as pessoas, será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela mesma, e aqui eu quero fazer um outro parêntese, muitas vezes na vida, por causa das circunstâncias que nós vivenciamos, nós decidimos trocar a nossa identidade. Cuidado. Deus já lhe deu uma identidade. Deus já lhe deu um nome. Não troque o seu nome por conta das circunstâncias. Mas entenda a sua identidade em Cristo. E aí então, Mara disse, olha, Mara significa amarga, né? Amargurada. De mãos cheias, 21, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Eu acho interessante porque tudo que está na história e no texto, ele tem um detalhe interessante para nós. Essa colheita da festa da cevada, ela era importante por quê? Porque quando elas chegam, né, Noemi já estava idosa, com a idade avançada, mas mas Ruth ainda estava relativamente nova. E então há uma oportunidade de trabalho para Ruth. Então tudo isso é um detalhe importante na nossa história. E aí então nós podemos ver que toda essa situação e essa circunstância, ela vai trazer para nós algumas lições. E agora quero entrar nessas lições para que a gente possa entender. Passado essa leitura que nós fizemos, né? Essa história então relata que Elimeleque, marido de Noemi, foram para a terra de Moabe e eles então lá fincam raízes, mas Elimeleque morre, Noemi fica viúva com os 2 filhos e aí então Noemi agora começa a vida com seus filhos casam, ela tem noras, tem famílias, mas de repente os seus filhos também morrem. E aí ela torna a sua vida amarga, porque a primeira causa da amargura foi o marido que morreu, Elimeleque morreu. Agora os seus filhos também morrem, Malom e Quilion. E aí então ela fica apenas com as suas noras. Então, em meio a todo esse panorama, esse texto ele tem um ensino em relação ao serviço que é tremendo. E esse texto realmente diz assim, olha, no verso 16, Ruth respondeu,
não insistes comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, porque aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui, Ruth faz um compromisso triplo de serviço. Ruth está dizendo, olha, eu quero servir. Eu quero servir. E aqui esse compromisso triplo, ela primeiro começa com o quê? Ela disse, olha, entenda o panorama. Ruth era uma mulher moabita, era de Moabe. Ruth não conhecia o Deus Todo-Poderoso que Noemi servia. Por quê? Os moabitas eram idólatras, tinham muitos deuses. Então, Ruth, desde pequena, tinha sido ensinada a adoração a outros deuses. Mas o que acontece aqui? Por conta do testemunho de uma família que servia o Deus Todo-Poderoso, Ruth agora abre os seus olhos espirituais e ela entende, olha, Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha que tremendo. Então, o primeiro exemplo de serviço que nós vemos aqui é que Ruth entende que sua vida deveria estar a serviço do Deus poderoso, do Deus vivo. Ruth aqui afirma o compromisso de servir ao Deus de Noemi. Ruth disse, olhe, não tem outro sentido na minha vida do que servir esse Deus poderoso que você serve. Por mais, Noemi, que você esteja com o coração amargurado, por mais que você esteja brigada com Deus, mas eu sei que esse Deus é vivo e verdadeiro. Quantas vezes, por conta das circunstâncias, nós ficamos amargurados? Quantas vezes, por conta dessas situações na vida, a gente fica com o coração triste e até queremos brigar com Deus? Ah, coitado de nós, né? Quem somos nós para brigar com Deus? Com uma só ordem, né? De uma só chapada a gente é fulminado. Mas muitas vezes a gente quer empeitar, né? Assim como Jó também fez. Precisamos compreender, amados, que mesmo assim, essa família imperfeita, ela se tornou um testemunho para uma jovem que não conhecia Deus e ela foi levada ao serviço a Deus. Então, o nosso primeiro compromisso, amados, como filhos, como igreja, como servos de Deus, é servir a Deus. Esse é o nosso primeiro compromisso. Ruth nos ensina isso. Uma menina que não conhecia o Deus vivo, mas através de uma família, ela viu o exemplo de uma família que servia a Deus, com todos os seus defeitos, porque todos nós somos falhos, mas ela viu, olha, essa minha sogra é diferente. Por mais que esteja revoltada nesse momento, mas ela é diferente. Mas ela traz também um segundo tipo de serviço. Ela diz assim, antes de ao teu Deus será o meu Deus, ela diz assim, aonde fores, aí ficarei. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. Olha aí. Quando Ruth está declarando isso, seguir a Noemi, sua sogra, ela está declarando o serviço a ela e ao seu povo e às pessoas. É importante que nós entendamos, amados, o nosso compromisso também precisa ser uns com os outros. Quando nós somos servos de Deus, também precisamos ser servos uns dos outros. Precisamos servir o nosso próximo. Precisamos saber, talvez o serviço, né, não seja apenas aquilo que você acha que é serviço. Ah, vou fazer isso, aquilo, vou limpar a casa de alguém. Não. O serviço pode até ser um abraço. O serviço pode até ser uma palavra de incentivo. O serviço pode até ser uma mensagem que você diga, olha, estou orando por você. Isso pode ser um ato de serviço. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Precisamos entender que você e eu fomos levantados nesta terra, não apenas para servir a Deus ou na igreja, mas principalmente também aos nossos irmãos. Ruth entendeu isso. E aí Ruth, ele disse, olhe, eu quero servir a você e ao seu povo.
Nós precisamos compreender isso. Precisamos entender que temos um compromisso como cristãos de servir as pessoas. Esse serviço, amados, é o que me faz levantar da cama, vir aqui, antes, durante a semana, preparar a mensagem, mesmo sabendo que agora, às 2 horas da tarde, já tenho que estar lá no trabalho. Estava ali, olhe, dizendo assim, hoje eu estou cansado. Fisicamente, estou esgotado. Mas sabe o que me faz vir aqui? Primeiro o meu serviço a Deus e depois a vocês. Porque senão eu estaria em casa, olha, eu vou ficar deitado mais um pouco, porque as 2 tenho que estar lá no meu serviço, no meu trabalho. Mas eu preciso entender que se eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu também tenho que servir meus irmãos. Serviço. Ruth entendeu que ela deveria servir ao Deus de Noemi, e a Noemi e ao seu povo. Mas há um terceiro tipo de serviço que nós precisamos entender. E esse terceiro tipo de serviço, ele é importante, porque ela diz, olha, o teu povo será o meu povo. Ela adotou agora a nação de Noemi. Ela adotou o povo da Judeia, o povo de Judá. Ela disse, agora o teu povo será o meu povo. E aqui é onde eu quero, talvez, gastar um pouco mais dos minutos que me resta, porque Ruth está aqui declarando que a partir desse momento ela se tornaria uma cidadã da nação de Noemi. Nós estamos longe do nosso lar, nós estamos longe da nossa casa, nós estamos em outra nação, em outra cidade, e muitas vezes nós falamos mal do lugar onde estamos. Muitas vezes nós falamos mal do povo onde nós estamos. É difícil, porque não é o nosso povo, nossa etnia, nossa cultura. Mas isso não me dá o direito de falar mal do lugar onde eu estou. Eu preciso abençoar a nação onde eu estou. Por mais que seja diferente da minha crença ou daquilo que eu cresci entendendo. Eu preciso compreender que se Deus me trouxe a este lugar, foi para que eu seja bênção e eu possa abençoar. Sabe, cada vez que perguntam para nós, e eu sempre digo, olhe, Portugal é uma terra, falamos com minha esposa, é uma terra que emana leite e mel. Espanha é uma terra que emana leite e mel. A Europa é uma terra abençoada. Pode hoje estar fria espiritualmente falando, mas você e eu fomos enviados com um propósito de poder fazer com que essa terra que outrora foi uma terra que enviou missionários para outro hemisfério, possa também receber homens e mulheres de Deus e tornar essa terra uma terra quente, espiritualmente falando. Cada vez que eu ouço falar mal, eu digo, olha, não quero emprestar os meus ouvidos para essas circunstâncias ou para essas falas. Podemos até ter algumas desavenças, mas isso não me dá o direito. Eu preciso profetizar sobre essa terra, que essa terra realmente é uma terra abençoada, porque é. E declarar, olha aqui o Senhor fará maravilhas. Sabe o que falavam? Olhe, a Europa é lugar onde o ministério pastoral morre. Está repreendido em nome de Jesus. Porque aqui é onde o Senhor vai levantar homens e mulheres, ministerialmente falando, onde haverá um grande avivamento nesse lugar. Repito, quando falo avivamento, não estou falando em movimento. Porque agora eu vou pular de cabeça para baixo. Não.
Avivamento é onde pessoas são transformadas pelo poder da palavra e do evangelho. Isso é um avivamento. Avivamento não tem nada a ver com falar em línguas, com pular de cima para baixo, com pular... Não, avivamento tem a ver. Aqueles que estavam mortos, Deus ressuscita. Há uma ressurreição espiritual e essas pessoas são vivas. São tornadas vivas. Aquilo que estava morto, vive. Isso é um avivamento. Pode haver, sim, algum outro manifestação do Espírito? Pode. Mas isso é secundário, é consequência. Porque como é que pessoas falam em línguas dentro da igreja e falam em línguas em casa? Só que as línguas que falam em casa são de outro tipo. Como é? Ou são espirituais ou não? Então nós precisamos entender que Deus nos trouxe a este lugar com um propósito. Deus quer que você e eu sejamos homens e mulheres, famílias que entendam o seu propósito. O nosso primeiro serviço é a quem? A Deus. Vocês estão aqui ou estão dormindo? O nosso primeiro serviço é a quem? Deus. A Deus. O nosso segundo serviço? Aos nossos irmãos e às pessoas. E esse nosso terceiro serviço é a nação onde nós estamos. Devemos ter entendimento que, como cidadãos cristãos, a nossa responsabilidade é servir a nossa nação, sim, não esquecer a nossa nação raiz, mas também servir a nação onde nós estamos. Olhe, para mim isso é complicado porque são 3 nações agora, né? Sou peruano de nascimento, me tornei brasileiro de coração e agora estou aqui em Portugal, que também amo Portugal. Na verdade, Deus coloca no nosso coração amor pelas nações, porque meu coração também arde pela Espanha. E aí vem aquilo. E agora, Senhor, sirva onde você estiver. Sirva onde você estiver. E onde o Senhor colocar o seu coração. Precisamos servir a Deus. Precisamos servir os nossos irmãos e as pessoas. E precisamos servir a nação. Abra sua Bíblia rapidamente em relação ao serviço à nação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Vamos ver o que diz a palavra. 1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por aqueles que amam você. É? Por aqueles que você simpatiza. É? Por quem? Por quem? Todos os homens. Eita, mas por aquele chefe chato também? Também. Por aquela minha vizinha que chega sem avisar para atrapalhar? Também. Por aquela pessoa? Também. Por aquele que falou mal de mim? Também. Por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Quando você faz isso, quando você ora, intercede, dá ações de graças ao Senhor, e você entende que deve orar também pelas autoridades, aqui vem uma coisa importante que acontece. Sabe para que você ora? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Quando você vive se queixando, porque fulano de tal, aquele que está no governo, se estivesse outro... Não. Mesmo que seja do partido político que você não gosta, você e eu precisamos orar. Sabe por quê? Não se trata de gostar ou não gostar. Se trata de... A palavra do Senhor diz que para que eu tenha uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade, eu preciso orar pela minha nação, pela nação onde eu estou, pelos governantes onde eu estou. Então nós precisamos
se a gente vive se queixando, se a gente vive metendo pau, no bom sentido, né? Descendo a lenha, a gente não vai viver uma vida tranquila, pacífica. Romanos capítulo 13, versos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nós precisamos entender que devemos realmente ser corretos com a nação onde estamos. Olhe, tem hora que aperta o nosso sapato. A gente que tem o nosso comércio, vocês sabem, é pequeno. Mas quando chega o tal do IVA para pagar, eu digo, meu Deus, eu tenho que pagar, porque isso é honra. Eu devo pagar. Eu preciso honrar com as autoridades, com os governantes, com a nação. Para quê? Para que a nação possa também prosperar. Para quê? Para que eu possa desfrutar também desses impostos nas vias públicas, no serviço que está aí sendo feito. Porque senão vira um caos. Isso também diz respeito a serviço à nação. Isso também diz respeito ao nosso serviço. O serviço a Deus, às pessoas e à nossa nação, ou a nação que a gente está, atrai bênçãos sem medidas na nossa vida. Preste atenção. Essa história se inicia em meio a um panorama de pobreza e fome. Mas, quando nós vemos a atitude de serviço de Ruth, é traçada uma nova história. O que acontece, né? Ruth, ela começa a ver na sua vida uma transformação por conta de uma decisão. Capítulo 2, verso 1. Lembra que quando chegaram Noemi e Ruth em Judá, em Belém, era o início da colheita de cevada? Veja bem o que diz no capítulo 2, verso 1. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha a disposição, Ruth, ela tinha, olha a disposição para trabalhar. Ruth não disse, olha, eu vou ficar deitada aí, minha sogra, faz aí minha comida. Faz aí, porque agora olha, é de pernas para o ar. Não. Ruth, ela disse, minha sogra, eu vou trabalhar. Eu vou lá, eu vou fazer. E aí o que acontece? Pela disposição de Ruth, então Noemi disse, vá minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém, de Belém, e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Ou o coração de um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, ele abençoa. Um homem temente a Deus, ele declara bênção sobre a vida dos outros. A pessoa que não é temente a Deus, pelo contrário, amaldiçoa. Vai para lá, infeliz. É ou não é verdade? Mas quem tem um coração cheio de Deus, Deus seja com vocês. A paz seja com vocês. E tem que ser assim. Essa é a nossa vida. E aí a gente vê, em meio a esse panorama, né? Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, trabalhadora. Aprenda uma coisa,
O trabalho dignifica e Deus, ele recompensa quem acorda cedo. Deus recompensa quem gosta de trabalhar. Não é o suor da tua frente que vai fazer você prosperar, mas é o entendimento que você está fazendo sua parte para que Deus, ele derrame bênção sobre as suas vidas. É bênção isso. E aí então ela estava, olha, no sol causticante, no serviço, mas ela não desistiu. Ela, olha, uma coisa que eu aprendo com Ruth, ela é perseverante. Estava lá, recolhendo espigas. E aí então ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Olha, só um pouquinho de descanso e depois voltou. Verso 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Olha a humildade dessa mulher. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que Boaz, como judeu, ele não poderia dar um valor a ela, porque, além de ser mulher, era estrangeira. A mulher, nesse tempo, não tinha tanto valor. Era apenas um valor para procriar, para criar os filhos. Mas aí Deus está criando uma nova história na vida de Ruth. E aí, para encurtar a nossa história hoje, ainda vou trabalhar, Boaz, ele se apaixonou por Ruth. E ele casa com Ruth. Mas sabe por quê? Se Ruth tivesse ficado em casa, se Ruth tivesse dito: não me vai embora que eu fico aqui na minha casa, eu fico aqui no meio dos meus. Se ela não tivesse acordado cedo para recolher as espigas, para trabalhar, ela teria realmente entendido esse panorama que Deus estava traçando para ela? Não. Deus, ele faz a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa. Se não fizermos nossa parte, a gente não vai achar a resposta que Deus já determinou para a nossa vida. E aí então acontece que ela se torna a esposa de um homem rico, chamado Boaz. E Boaz não é qualquer pessoa. Boaz, se você não sabe, ele é filho de Raabe. E Raabe foi também uma pessoa que, por mais pecadora que foi, que era prostituta, mas Deus restaurou a vida dela, ela foi instrumento de Deus. E Boaz está na genealogia, junto com Ruth, de Davi, que Davi, por sua vez, ele tem uma descendência que chega até Jesus. Deus muda a nossa história por completo e faz com que uma pessoa que não tem valor aqui na terra possa ser valorizada a tal ponto de constar na genealogia do Salvador. Deus quer fazer uma nova história na nossa vida, amados. Deus quer mudar a nossa história e muitas vezes a gente não entende e vai vivendo uma vida, não, deixa para lá. Ruth entendeu que o primeiro serviço que ela devia prestar era a Deus, depois aos irmãos, aos homens, à sua sogra e ao seu povo, e depois à nação onde ela estava. Ela estava servindo. E graças a essa mulher, essa família foi abençoada. Você quer ser abençoado, abençoada? Sirva a Deus em primeiro lugar. Você quer ser abençoado, abençoada? Aprenda a servir os seus irmãos e as pessoas. Você quer ser abençoado, abençoada? Sirva a nação onde você está. Não fale mal. Abençoe. Declare bênçãos e profetize. Feche seus olhos.
Abaixe sua cabeça. O serviço, amados, ele faz com que você e eu sejamos canal de bênção. Há muito serviço para fazer na casa de Deus. Há muito serviço. Muitas vezes a gente, por já encontrar tudo prontinho, disse, olha, está tudo bem, não tem nada o que fazer. Alguém chegou durante a semana para limpar a sala da igreja. Alguém chegou durante a semana para limpar os corredores. E por sinal, por conta das obras que estão aqui nos prédios, nas salas ao lado, ficam todos empoeirados. Alguém passou a esfregona aí fora. Alguém limpou os banheiros, casas de banho. Nós precisamos, amados, entender que há serviço sim a fazer na casa de papai. E há serviço. E nós precisamos servir primeiramente a Deus. Quando eu faço isso, eu sirvo a Deus. Quando eu faço isso, eu sirvo meus irmãos, os visitantes que chegam. Quando eu faço isso, estou servindo a nação. Precisamos servir ao Senhor com integridade e fidelidade, assim como Ruth o fez. Muitas vezes queremos apenas as recompensas, mas não queremos passar pelo processo. O processo, ele é árduo. E a constância gera disciplina. Pai, eu quero clamar pela vida dos teus filhos. Tu conheces cada coração. Tu conheces cada vida que está aqui. Tu sabes, Pai amado, como teus filhos têm chegado aqui. E essa palavra, Senhor, é uma palavra de alinhamento para a nossa vida. Para que nós possamos estar posicionados, Senhor, não apenas na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida profissional, acadêmica, oh Pai, na nossa vida familiar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar por cada um dos teus filhos aqui. Que o Senhor esteja derramando sobre nós um coração disponível para servir principalmente o teu nome, ao Senhor, e como consequência ao teu povo, aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes e também à nação onde nós estamos. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o Deus de Portugal, que o Senhor fará maravilhas nesta nação. E esta nação, que hoje por muitos é conhecida como uma das nações mais pobres da Europa, se tornará uma nação rica, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos irmãos. E pedimos, Pai, nos dá a oportunidade a cada dia de poder servir uns aos outros. E de poder sempre fazer com excelência, com fidelidade, com amor, para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Pedimos, nos dá, Pai, uma semana abençoada. Uma semana, Pai, de paz. Uma semana, Senhor, onde nós possamos aproveitar as oportunidades a cada dia. E que o Senhor possa nos dar também a oportunidade de poder, Senhor, servir nossos irmãos, aqueles que nos rodeiam, nossos semelhantes, para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e toda a igreja que está espalhada na face da terra, e a tua igreja diz amém. Deus abençoe. Não saia sem me permitir de dar-lhe um abraço e dê um abraço nos seus irmãos também.